Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 5. Faremos a leitura do verso 1 até o verso 10. Estamos dando continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Hebreus. Hoje à noite nós queremos falar a respeito da pessoa de Jesus como sumo sacerdote, mostrar sua importância, o que é que isso significa e de que maneira isso nos estimula a falar dele para as pessoas necessitadas ao nosso redor. O nosso alvo é não somente trazer uma palavra de conforto e orientação para a nossa igreja, mas também de despertamento para que possamos evangelizar e compartilhar esse Salvador maravilhoso com as pessoas que estão ao nosso redor. Leamos. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Bem, até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, o sumo sacerdote era uma figura extremamente importante no Antigo Testamento e para o povo de Deus. Deus havia chamado a tribo de Levi, de entre as 12 tribos, e fez um pacto com a tribo de Levi. Aquela tribo forneceria os sacerdotes e os levitas para cuidar das coisas de Deus, do tabernáculo, depois do templo e do serviço divino. E de entre os sacerdotes, Deus nomearia um que era o sumo, o supremo, o grande sacerdote. O sumo sacerdote, então, era o líder religioso da nação de Israel. Ele era o líder dos demais sacerdotes. Ele orientava o culto que era feito no templo, ele supervisionava a tarefa dos demais sacerdotes. Com o tempo, ele ganhou também o poder político. Ele era o presidente do Sinédrio, que era o conselho que dirigia a vida do povo de Israel. Ele era procurado pelas pessoas quando precisavam oferecer sacrifícios a Deus por causa dos seus pecados. Era, portanto, uma figura destacada na religião do Antigo Testamento. E como era confortante para os israelitas saber que eles tinham um sumo sacerdote, alguém que intercedia por eles, alguém que entrava no santuário de Deus uma vez por ano, levando o sangue de um cordeiro derramado para salpicar em cima da arca e ali pedir a Deus perdão pelos pecados do povo, interceder pelo povo. Como era bom para o povo de Israel saber que havia um mediador entre eles e Deus, o Deus santo, o Deus temível, o Deus justo, mas que poderia ser aproximado, poderia ser abordado através daquele sumo sacerdote que o próprio Deus havia chamado e havia instituído. Era uma figura, portanto, central, importante na religião do povo de Deus do Antigo Testamento. E como eu disse, com certeza era muito confortante, muito tranquilizador, você sendo parte do povo de Israel no Antigo Testamento, saber que se você errasse, se você cometesse um pecado, você podia chegar ao grande sacerdote, expor a sua fraqueza, dizer o que é que você havia feito errado e pedir que ele intercedesse diante de Deus por você.
o que ele faria então? Ele tomaria aquele carneirinho que você trazia como oferta para o seu pecado, e ele então entregaria aos demais sacerdotes para que sacrificassem aquele animal, e ele mesmo intercederia por Deus, por você, diante de Deus por você, por conta do seu pecado e do seu erro. Os judeus tinham a esperança do Messias. Eles viviam na expectativa de que Deus haveria de mandar o Messias. O Messias era aquele grande Salvador que Deus havia prometido para o seu povo. E a nação de Israel sabia que o Messias teria algumas funções. O Messias seria o rei de Israel. Ele era um descendente de Davi, ele era um filho de Davi, da linhagem de Davi, que haveria de assumir o trono da nação e governar a nação de Israel com justiça. E levaria a nação de Israel à posição de predominância sobre todas as demais nações. Então, eles sabiam que o Messias seria rei. Eles também sabiam que o Messias seria um profeta, porque Moisés havia dito que Deus haveria de levantar um profeta maior do que ele, que ensinaria a palavra de Deus ao seu povo, que guiaria o seu povo na verdade. Então havia essa expectativa de que o Messias também seria sacerdote. Mas não era muito claro para os judeus isso que aqui o nosso autor está dizendo, de que o Messias também seria sacerdote, que ele também ocuparia a função do sumo sacerdote. Então, quando os primeiros cristãos começaram a dizer que Jesus era o Messias, porque ele era da tribo de Judá, era descendente de Jesus, e que haveria e que reina sobre Israel, isso para os judeus convertidos ao cristianismo não era muita dificuldade, porque havia essa expectativa de que o Messias de fato seria rei. Quando os primeiros cristãos diziam que Cristo era o grande profeta que trouxe a revelação final de Deus, a palavra de Deus, isso também cabia bem na cabeça dos judeus, porque eles tinham essa expectativa do Messias como o profeta maior do que Moisés. Mas talvez essa ideia do Messias como sendo um sumo sacerdote, esvaziando as funções do sacerdote lá do templo, porque cumpria plenamente, talvez não ficasse bem resolvido na cabeça daqueles primeiros judeus que se converteram ao cristianismo. Até porque, quando estas palavras foram escritas, ao que tudo indica, o templo estava em pé, o sistema de sacrifícios estava em funcionamento e havia um sumo sacerdote em Israel. E agora, o autor da carta aos Hebreus escreve aos judeus convertidos ao cristianismo e diz assim: eis aqui o sumo sacerdote Jesus. Jesus não era nem da tribo de Davi. Como é que ele podia ser sacerdote? Porque os sacerdotes eram da tribo de Davi. Jesus era da tribo de Judá. Então, como era isso? Então, o nosso autor aqui, nesses versículos, ele fala de Jesus como sendo sumo sacerdote de uma ordem superior e diferente. E é nesse sentido que o cristianismo é maior, superior e definitivo com relação ao judaísmo. Porque enquanto que os sacerdotes do Antigo Testamento e o sumo sacerdote eram da ordem de Levi, uma das tribos de Israel, Jesus é sumo sacerdote, mas de uma ordem diferente. Aqui ele vai chamar de a ordem de Melquisedeque. Então eu queria com vocês ver a argumentação aqui, quais são as provas que o autor dessa carta dá de que Cristo de fato é sacerdote, que isso serve de base para aquela afirmação que nós todos aprendemos como cristãos, como evangélicos, que Cristo é o quê? Ele é profeta, sacerdote e rei. Então, aqui ele nos é apresentado como sendo o sumo sacerdote, aquele que definitivamente ofereceu sacrifício por nós e que intercede por nós diante do Pai. Então, ele nos apresenta 5 ou 6 argumentos aqui, todos tirados da comparação que ele faz com o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote que foi Arão. Então, primeiro, Jesus, ele é sacerdote, ele é o sumo sacerdote, porque a semelhança dos sacerdotes do Antigo Testamento e do sumo sacerdote, ele foi tomado de entre os homens. Verso 1, porque todo sumo sacerdote é tomado de entre os homens. Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é. O ponto de contraste aqui é que Jesus Cristo
Sendo Deus, todavia, ele também era homem. Para que ele fosse sacerdote, ele tinha que ser homem, porque os sacerdotes eram tirados de entre os homens, não eram anjos que vinham servir de sacerdotes. Então, aqui, num certo sentido, está implícita, está declarada nas entrelinhas a humanidade de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, essa é a declaração dos apóstolos, você vai encontrar em toda a Bíblia. Mas ele também era homem, ele se fez homem. É Filho de Deus feito carne, ele habitou entre nós, como um de nós, ele tomou a natureza humana. Portanto, ele pode ser sacerdote, porque ele tem essa qualificação. Embora ele seja Deus, ele também é homem. E como os sacerdotes eram tirados de entre os homens, escolhidos de entre os homens, nomeados de entre os homens, Jesus também pode ser, porque embora sendo Deus, ele também é homem. Então, ele cumpre o primeiro requisito. Segunda qualificação, o sacerdote era constituído por Deus para cuidar das coisas de Deus. Ainda no verso 1, ele diz, todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Era isso que o sumo sacerdote era. Ele era tirado de entre os homens para servir em favor dos homens. Há um trocadilho aqui na língua original. Fica muito fácil de ver no grego. No português não está tão bonito assim. Mas no grego diz literalmente, ele é tirado dos homens para os homens. É isso que o sacerdote era. Ele era escolhido de entre os homens, mas para servir em favor dos homens. E foi isso que Jesus fez. Uma vida de serviço aos homens em que ele se dedicou, o tempo todo da sua vida de ministério foi atendendo os doentes, os necessitados, curando os cegos, os aleijados, se compadecendo, multiplicando pães, socorrendo as necessidades das pessoas ao seu redor, se doando, atendendo pecadores, aconselhando, ouvindo. Ele foi tirado de entre os homens para servir aos homens. Era isso que o sumo sacerdote fazia e foi isso que Deus fez com Jesus. Uma vida de serviço, de entrega às pessoas que estavam ao seu redor. Isso nas coisas referentes a Deus, como está dizendo aqui. As coisas referentes a Deus, que tem a ver com o reino de Deus, com os negócios de Deus, com os assuntos de Deus. Então, ele também fez isso. Em terceiro lugar, está dito aí, que ele é capaz de condoer-se dos homens. O verso 2 está dizendo aí que o sacerdote, o sumo sacerdote, era capaz de condoer-se, de ter compaixão dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, essa é a razão pela qual o sacerdote tinha que ser homem, porque ele tinha que entender o sofrimento humano. O sacerdote era basicamente alguém que dedicava sua vida a atender às misérias humanas, a cuidar das pessoas fracas, culpadas, pecadoras, erradas, ignorantes. Ele dedicava sua vida a isso. E para fazer isso, ele tinha que se condoer. Condoer significa entender, simpatizar, identificar-se e saber o que é que a pessoa está passando. Porque de que maneira ele vai poder, então, servir a Deus em favor daquelas pessoas? E foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo era capaz de se condoer, porque ele sofreu, ele foi tentado, ele passou por dificuldades, ele enfrentou a oposição das pessoas, ele sentiu a força da tentação, a força do pecado ao seu redor, ele foi assediado pelo diabo constantemente. Cristo estava rodeado de fraqueza, embora ele não tivesse pecado, mas ele estava rodeado de fraqueza na sua vulnerabilidade, na sua humanidade. Ele sabia o que era sofrer, ele sabia o que era ser tentado e, portanto, Cristo tinha condições de atender os pecadores que o procuravam. Várias vezes na Bíblia está dito, várias vezes, que Jesus se compadeceu, como, por exemplo, ele se compadece do moço rico. Ele se compadece daquela mulher que vem ao seu encontro pedindo misericórdia para sua filha endemoniada. A palavra que é usada no grego, nos evangelhos, para falar da compaixão de Jesus, é uma palavra que vem da mesma raiz que entranhas. Né? Das entranhas. Por que essa palavra entranha? Porque
no mundo antigo, se pensava que as emoções aconteciam nas entranhas, porque quando a gente sente uma emoção forte, o primeiro lugar que reage é a entranha, né? Quando a gente tem medo, a gente já sabe o que é que acontece, né? Dá um frio na barriga, e depois outras coisas. Mas começa com frio na barriga, não é isso? Quando a gente tem uma emoção muito forte, não é a primeira coisa que reage, não são as tripas? Então, no mundo antigo, as pessoas pensavam que as emoções residiam nas entranhas. Por isso, a palavra para compaixão é uma palavra que está ligada às entranhas, não é? As entranhas. É por isso que nas versões antigas da Bíblia, diz assim que Jesus diz assim, numa das cartas, creio que é Filipenses, vocês têm que se amar com entranháveis afetos de compaixão. Lembra que tem isso na versão corrigida? Entranháveis afetos, ou seja, afetos das entranhas. Então essa palavra aparece pelo menos 4 ou 5 vezes se referindo ao que Jesus sentia pelas pessoas. Ele sentia uma entranhável compaixão, era compaixão de verdade, de alguém que entende e que se liga com aquela pessoa, que se compadece. Então, nesse sentido, Jesus era como um sumo sacerdote, ou até mais, porque sem pecado ele poderia de fato sentir uma compaixão profunda e pura, sem motivações erradas. Em quarto lugar, é dito aqui que ele teria que oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Verso 3, por essa razão, o sumo sacerdote, ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Porque, embora o sumo sacerdote, ele pudesse se compadecer dos errados, dos ignorantes, dos culpados, dos que sofriam, dos miseráveis, todavia ele era impotente para fazer uma coisa: ele não podia perdoar pecados. Ele não podia remitir a culpa. Ele não podia justificar ninguém. Mas ele podia oferecer sacrifícios, conforme Deus havia estabelecido. Ele podia derramar o sangue de animais, simbolizando a morte substitutiva daquele animal por conta do pecado daquela pessoa e apontando para o sacrifício futuro do Messias. Então, ele era a pessoa encarregada de fazer aqueles sacrifícios com base nos quais Deus podia perdoar os ignorantes, os errados, os pecadores, aqueles de quem ele tinha compaixão, mas porque ele não podia, de fato, fazer nada a não ser oferecer sacrifícios e pedir a Deus: perdoa essa pessoa. Tenha misericórdia, ó Deus, perdoa esse ignorante, perdoa esse errado. Ele está arrependido, está se chegando a ti agora. Deus, eu não posso fazer nada. Mas olha para esse animal sacrificado e, com esse sacrifício, perdoa essa pessoa, esse israelita que está errado. Era isso que o sumo sacerdote fazia. É por isso que ele tinha que ser tomado de entre os homens. É por isso que ele tinha que viver para os homens. É por isso que ele tinha que se compadecer. E é por isso que ele foi nomeado e instituído para oferecer os sacrifícios. Só que diz aqui que ele tinha que oferecer sacrifícios pelo povo e por si mesmo, porque ele mesmo era um pecador. O sumo sacerdote também era um pecador. E quando ele oferecia aqueles sacrifícios pelo povo de Israel, ele também orava: ó Deus, também perdoa os meus pecados. Perdoa não somente o pecado desse povo, mas também os meus. Porque embora eu seja sacerdote, eu também cometo pecados. O Senhor me conhece, o Senhor sabe disso. A diferença, a semelhança, é que Jesus ofereceu também sacrifícios. Jesus nunca matou um cordeiro. Em que sentido, então, ele é sacerdote? Que sacrifício Jesus ofereceu para poder ser sacerdote? Ele ofereceu um sacrifício maior do que o sacrifício de animais. Ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, naquele altar, lá no alto do monte, Cristo ofereceu o sacrifício completo e definitivo pelos pecados do povo de Deus. É nesse sentido que ele é um sacerdote maior do que os sacerdotes do Antigo Testamento. Ele é maior do que Arão, sumo sacerdote israelita. Porque no máximo ofereceram sacrifícios de animais.
cuja eficácia também tinha a ver com os pecados que eles mesmos cometeram. Mas Cristo oferece-se a si mesmo, o Cordeiro de Deus imaculado, sem pecado. E a diferença é que Cristo nunca ofereceu sacrifícios pelos seus pecados, porque ele não tinha. Ele era o puro Cordeiro de Deus. Ele não tinha mácula nem mancha, nunca desobedeceu o Pai. Embora tentado e cercado pelo pecado, mas ele nunca cometeu pecado. Portanto, o sacrifício que ele oferece é poderoso para definitivamente limpar a culpa de todos. Em quinto lugar, continuando aqui, o sumo sacerdote, ele tinha que ser chamado por Deus, verso 4, ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Arão não se constituiu sacerdote, mas foi Deus quem o chamou e disse, você será o líder religioso do meu povo, você será aquele que vai oferecer sacrifícios em favor do povo, você será aquele que vai viver para atender o povo e cuidar do povo. Você é a pessoa que eu nomeei. Eu estou aqui exaltando você como o líder religioso de Israel. Da mesma forma, verso 5, Cristo também, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Quando Cristo veio ao mundo, ele não veio por determinação própria, mas ele veio por mando do seu Pai. E quando ele morre na cruz do Calvário, embora ele o fizesse por modo voluntário, aquilo, todavia, é em cumprimento da determinação do Pai. O mesmo Deus que um dia lhe disse, no Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, eu hoje te gerei, é o mesmo Deus, verso 6, que também diz no Salmo 110, verso 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mesmo Deus que envia o seu filho ao mundo, o mesmo Deus que o estabelece como Salvador, é o mesmo Deus que o chama como sacerdote. E aí Cristo também cumpre esse requisito. Não foi ele que se constituiu sacerdote, mas o Pai o nomeou sacerdote, inclusive sacerdote de uma ordem maior, essa ordem de Melquisedeque. Esse assunto de Melquisedeque, ele vai voltar no capítulo 7 com mais detalhes, mas eu vou fazer uma prévia aqui. Melquisedeque é um sacerdote que aparece no Antigo Testamento depois que Abraão lutou contra os reis de Sodoma e Gomorra e resgatou seu sobrinho Ló. E diz lá o texto bíblico que Abraão tomou dos dízimos do despojo dos reis e entregou a uma pessoa chamada Melquisedeque. E essa pessoa, diz o texto, era sacerdote do Rei Altíssimo. Ele era rei da cidade de Jerusalém e ele era um servo de Deus. Só que esse Melquisedeque, ninguém sabe de onde ele veio e ninguém sabe para onde ele foi. Ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe e ninguém sabe como ele morreu. Então, o autor de Hebreus, aliás, o livro dos Salmos, quando Davi escreveu isso, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, o rei Davi já estava vendo em Melquisedeque, aquele sacerdote do Antigo Testamento, alguém superior a Levi. Porque na hora que Abraão trouxe o dízimo para Melquisedeque, a gente leva o dízimo para quem é superior, para Deus, não é? Na hora que Abraão paga o dízimo a Melquisedeque, significa que Melquisedeque é maior do que Abraão e maior do que Levi, que é filho de Abraão. Portanto, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio de Levi. E já no Salmo estava escrito que o Cristo, ele seria sacerdote segundo uma ordem superior. Qual é a diferença? A diferença é que Arão morreu, os levitas morreram, os sacerdotes morreram, e eles tinham que ficar se renovando, não é? Morria um, tinha que vir outro para continuar a oferecer sacrifícios. Mas da mesma forma que Melquisedeque não tinha começo nem tinha fim, ninguém sabe quando ele nasceu nem quando morreu, também Cristo veio. E a semelhança de Melquisedeque, ele é eterno. Essa é a diferença. Os sacerdotes morreram, mas Cristo morreu e ressuscitou e vive para sempre.
Essa é a diferença. Nós temos um sacerdote imortal, eterno, nos céus. Por isso que ele é superior. É um sacerdócio superior àquele sacerdócio do Antigo Testamento. Então, Cristo foi estabelecido por Deus como sacerdote. Deus, o mesmo Deus que chamou Arão, é o mesmo Deus que chamou Jesus Cristo, só que para um sacerdócio superior, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Em sexto lugar, nós temos a preparação de Cristo. Veja como Deus o preparou para que ele fosse o supremo sumo sacerdote. O supremo sacerdote, o sumo sacerdote final e definitivo. Depois dele, nós não precisamos de mais ninguém. Como foi a preparação dele? Essa preparação durou toda a sua vida. Verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Quais foram os dias da carne de Jesus? São os dias em que ele viveu encarnado. Desde aquele dia que ele nasceu na manjedoura até aquele dia em que ele foi assunto aos céus. Durante todo aquele período, foi o período da sua preparação, até sua morte, eu devia dizer, na verdade, dias da carne até o dia da sua morte, porque ele já ressuscita glorificado. O que aconteceu durante estes anos em que Jesus, o Filho de Deus, estava entre nós? Primeiro, ele aprendeu a clamar constantemente ao Pai, verso 7. Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Foi isso que ele aprendeu durante os dias da sua carne, porque ele era homem. Ele aprendeu a clamar. Quando a gente lê essa passagem aqui, a gente pensa no Getsemane, quando ele estava suando lágrimas de sangue e gritando e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas provavelmente em outras ocasiões da sua vida, Jesus também clamou ao Pai com lágrimas, com forte clamor, suplicando ao Pai. Isso mostra como Jesus, durante o seu tempo como homem entre nós, ele aprendeu o que todo sumo sacerdote tem que aprender, a depender de Deus, a buscar o Pai, a suplicar ao Pai, saber que toda eficácia e toda glória, toda graça vem do Pai. Jesus se entregou ao Pai sua vida toda, e a sua oração com lágrimas, com clamor, apontam para isso. Durante toda a sua vida ele intercedeu. E por quem vocês acham que ele tinha intercedido? Não era somente por ele, mas ele orava pelos seus. Um exemplo dessa oração é João 17, que é chamada a oração sacerdotal de Jesus. É uma dessas ocasiões em que ele ofereceu ao Pai súplicas, com lágrimas e grande clamor. O sumo sacerdote tem que interceder pelo povo, orar pelo povo, e isso Jesus fez sua vida toda. E ele fez com intensidade, fez de coração, até que finalmente entregou sua própria vida por nós. Sua preparação, em segundo lugar, também consistiu em viver uma vida de piedade. Final do verso 7 diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade. Piedade é uma palavra grega que se refere ao nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que leva Deus em conta, que ama a Deus, crê em Deus, serve a Deus, vive para Deus, suplica a Deus todos os dias da sua vida, todas as horas do dia, o tempo todo em relação com Deus. Jesus era um homem piedoso. Ele estava em constante comunhão com Deus. Ele sempre levava o Pai em consideração nas decisões que tomava. Ele vivia para a glória do Pai. A comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. Ele era um homem piedoso, como todo sumo sacerdote devia ser. E ele foi mais do que qualquer um. Ele passou sua vida aprendendo isso, vivendo isso. Em terceiro lugar, ele aprendeu a obedecer ao Pai. Verso 8, embora fosse filho, filho de Deus, todavia, porque homem também, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A gente pode até pensar, como é que é isso? Cristo aprendeu a obediência. Nós temos que lembrar que o próprio autor já fez a ressalva, né? Embora fosse o Filho de Deus, Deus verdadeiro, também ele era homem verdadeiro. E como homem verdadeiro, ele nasceu como um bebê, cresceu, adquiriu consciência, e desde cedo Jesus teve que fazer escolhas como homem. E essas escolhas eram escolhas diárias de obedecer a Deus ou fazer sua própria vontade. Exemplo, lá no deserto, quando Satanás chega para ele e diz: tu não és o Filho de Deus, dize que essas pedras se transformem em pães. Jesus teve que tomar uma escolha ali. E ali ele tomou a escolha de obedecer a Deus e não ao diabo.
Quando o diabo lhe diz, te darei o mundo todo se prostrado me adorares, ele teve que fazer uma escolha entre ser o rei do mundo ou o servo que ia morrer miseravelmente numa cruz. E ele ali escolheu obedecer ao Pai. A vida de Jesus toda foi marcada por escolhas, em que ele aprende a obedecer ao Pai. Aprende no sentido, não de que há um defeito em Jesus, mas no sentido de crescimento, de desenvolvimento, como a criança que vai aprendendo a fazer o que é certo. Só que essa criança nunca errou. Sempre tomou a decisão certa. E o que é que levou Jesus? O que é que o próprio Deus usou para levar Jesus à obediência plena? O sofrimento. Talvez aqui a referência seja ao Getsemane, mais uma vez a cruz. Diante da perspectiva da morte, Jesus lutando na sua natureza humana. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Estava lutando na sua natureza humana. E finalmente ele disse, mas seja feita a tua vontade e não a minha. O sofrimento aperfeiçoou Jesus, sexto lugar, não é? A quinta coisa, aliás, na sua preparação, verso 9, e tendo sido aperfeiçoado. Que coisa extraordinária. Esse é o nosso sumo sacerdote. Piedoso, obediente, completo, consumado, aperfeiçoado. Ele sabe o que nós somos, ele sabe o que é a natureza humana, ele é o homem perfeito, completo. Como resultado de sua preparação, olha só o que é que o texto diz, que Deus fez com ele. Resultado da sua preparação. Primeiro, ele foi ouvido em seu clamor. Veja aí, voltando ao verso 7. Jesus ofereceu súplicas. Ele ofereceu orações, lágrimas, com forte clamor, àquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua piedade. Em que sentido Deus ouviu Jesus quando Jesus clamou, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice? Deus ouviu a oração de Jesus quando o trouxe de entre os mortos. Quando Jesus ressuscita, ali é a resposta de Deus ao clamor, se possível, passa de mim esse cálice. O Pai disse, você vai tomar o cálice, mas eu vou te tirar da morte. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é a resposta de Deus ao clamor dele. Jesus nunca fez uma oração que não foi ouvida e respondida. E a resposta é, Deus o traz de volta à vida para sempre, para viver eternamente. Ele foi ouvido por causa da sua piedade, filho obediente, nunca desobedeceu ao Pai. E pelos seus méritos, Jesus foi o único homem que teve orações respondidas por causa dos seus méritos. Porque todos os demais, isso inclui você e eu, nós somos pecadores, nós não temos méritos. Deus responde, não é por causa do nosso mérito, mas por causa do mérito do sumo sacerdote que intercede por nós. Ele foi ouvido por causa da sua piedade, porque você nem eu temos piedade. Mas ele é o nosso sumo sacerdote, por isso Deus nos ouve e responde. Ele foi ouvido, ele foi aperfeiçoado, e finalmente, final do verso 9, ele tornou-se o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E verso 10, foi nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo se tornou, então, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. No grego, literalmente, a causa da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Se eu e você hoje somos salvos, é por causa desse sumo sacerdote. Tomado de entre os homens, cheio de compaixão, aprendeu a obediência, sofreu, ofereceu ao Pai lágrimas, súplicas, clamores e orações, finalmente ofereceu-se em sacrifício naquela cruz, ressurgiu dentre os mortos e agora ele é o autor da salvação eterna, vivendo sempre para interceder por nós. Jesus, profeta, rei e sacerdote. É isso que ele é. E é por isso que nós dizemos, não há salvação em nenhuma outra pessoa.
Cristo e somente Ele é o Salvador. Nós terminamos então aqui, queremos concluir com algumas aplicações. A primeira delas, queridos, é que a salvação que nos é dada por Jesus, nos é oferecida por Deus em Jesus, é completa. Nada mais resta a ser feito, na verdade, nada mais podia ser feito. O Senhor Jesus, de maneira completa, final e definitiva, realizou a salvação como sumo sacerdote e apóstolo da nossa fé. E nele nós encontramos compaixão, compreensão para os nossos pecados. Ele sabe o que é sofrer, ele nos entende, ele se compadece de nós. É por isso que a Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, senão a Jesus Cristo. Isso também significa que nós não temos mais sacerdotes humanos, na verdade nem precisamos deles. Estão errados aqueles que pensam ou entendem que existem mediadores humanos entre nós e Deus. Quem precisa de um mediador humano? Nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, assentado à direita de Deus e verdadeiro homem, que realizou um sacrifício completo. Nós podemos, aqui vem então a minha aplicação, nós podemos agora chegar para as pessoas, nossos amigos que estão ao nosso redor, e que são pessoas culpadas, ignorantes, erradas, sofridas, e apresentar para eles um evangelho que consiste nisso, de que há um Salvador que os entende, um Salvador que os compreende, que sabe o que é que eles estão passando, e que ofereceu um sacrifício completo e definitivo. É por isso que nós podemos sair como igreja, para a nossa família, para os nossos amigos, em todos os lugares, e pregar o Evangelho, testemunhar da nossa fé com confiança, porque nós não estamos oferecendo aos nossos amigos uma esperança vã. Quando nós estamos compartilhando o Evangelho nessa época de semeadura, nós estamos levando a ele o único caminho possível de salvação. E também um caminho eficaz, porque se eles crerem, se eles obedecerem, como está escrito aqui no verso 9, Cristo é o autor da salvação a todos que lhe obedecem. Obedecer aqui significa reconhecê-lo, crer nele e recebê-lo como Salvador. Se eles fizerem isso, eles serão salvos eternamente dos seus pecados. Nós podemos evangelizar com confiança. Creia no poder desse evangelho. Creia no poder dessa mensagem. E tenha coragem, tome ânimo para compartilhar essa palavra com as pessoas ao seu redor. Às vezes nós ficamos um pouco tímidos, envergonhados até de falar desse evangelho, desse Jesus. Nós não precisamos ter vergonha alguma, timidez nenhuma. Essa palavra tem poder e por ela mesma ela é capaz de penetrar o coração. E Deus a usa para regenerar as pessoas, abrir os olhos e trazê-las para a luz. Oferecemos uma salvação perfeita, completa e eficaz por causa daquilo que Cristo é. E eu termino dizendo que, é claro, para nós fazermos isso, nós mesmos já precisamos ter experimentado essa grande salvação, não é verdade? E eu queria perguntar a você hoje à noite, você já o conhece, Jesus, nessa condição de sumo sacerdote? Você confia nele na hora que você cai, que você peca, que a sua consciência lhe culpa, que você se sente solitário, largado, afastado de tudo e de todos, desesperado até. O que Cristo representa de fato para você? Eu queria que nessa noite você meditasse nisso. Eu sei que às vezes nós cristãos vivemos uma vida subcristã. Nos falta conhecer Cristo na sua plenitude. Ele que é o deleite da nossa alma. Eu queria encorajar você a buscá-lo nessa condição e dizer: Senhor, Tu és o meu mediador. Tu és o sacrifício completo. Tu te compadeces de mim. Tu intercedes por mim com lágrimas, choro e grande clamor. Não é possível que o Pai não ouça a tua oração. Intercede por mim, Salvador, porque eu me sinto perdido. Salvador, intercede por mim, porque eu me sinto culpado. Salvador, intercede por mim, porque eu estou confuso. Me sinto só nesse mundo, em trevas. Intercede por mim, mediador, meu sumo sacerdote, que minha esperança está em Ti somente. Que você hoje à noite venha a Cristo assim e tenha ânimo para compartilhar essa bênção e essa mensagem com pessoas ao seu redor também. Amém?